Então, vamos falar hoje sobre a agropecuária brasileira, modernização conservadora. Primeira coisa, os conceitos, relacionados à agropecuária, setor primário da economia. Então, a agropecuária compõe o setor primário da economia, formado pela agricultura, que é aquela atividade que tem por objetivo o cultivo de vegetais para a produção de alimentos, matérias-primas e energia, e a pecuária, que é aquela atividade voltada para a criação comercial de gado, seja ele bovino, suíno, avinino, enfim, a finalidade é produzir alimentos e matérias-primas. Qual a importância da agropecuária para a economia brasileira? Bom, primeiro é o papel da agropecuária na criação de riqueza para a economia brasileira. 21,4% do PIB brasileiro vem da agropecuária. 50% das exportações brasileiras, em torno de 106 bilhões de dólares, são produzidos pela agropecuária. Entre os produtos se destacam a soja, o milho, o algodão, a laranja na forma de suco, a cana-de-açúcar na forma de açúcar, as carnes, o Brasil é o maior exportador mundial de proteína animal. 41% do território brasileiro é ocupado pela agropecuária. São 350 milhões de hectares. Um hectare significa 10 mil metros quadrados. Portanto, 41% do nosso território é destinado à agropecuária. São 25 milhões de empregos. Então, a agropecuária tem um papel muito importante na geração de renda para os trabalhadores brasileiros. O que mais? A produção de matérias-primas, de energia, como etanol, biocombustíveis e de alimentos. Então, este é o papel da agropecuária, não só no Brasil, como no mundo. A produção de matérias-primas industriais, de energia e de alimentos. Deveria ter prioridade o setor produtor de alimentos, E aí, no Brasil, não acontece isso. As melhores técnicas, a maior parte dos recursos econômicos empregados na agropecuária, as maiores produtividades são atingidas naquelas áreas produtoras de matérias-primas industriais, como a laranja, a cana, a soja, o algodão, e da energia, cana-de-açúcar, tá certo? Do que naquelas áreas destinadas à produção de alimentos, que normalmente está relacionada ainda à agricultura familiar, tradicional, de baixa produtividade, e que absorve uma parcela muito pequena dos recursos empregados na agropecuária. Isso acaba resultando nessa distorção, O Brasil é um grande produtor de alimentos, é um grande produtor agropecuário, no entanto, tem uma parcela considerável de sua população passando fome. Então, um dos fatores que explicam esta situação é o fato de que se prioriza no Brasil as áreas destinadas à produção de matérias-primas industriais ou de matérias-primas para energia, em detrimento daquelas voltadas para a produção de alimentos. Tem outros fatores, a exportação exagerada, a renda baixa da maior parte da população brasileira acaba contribuindo para que nós tenhamos uma realidade ainda muito triste de uma parte da população sem acesso à alimentação adequada. Beleza? Então, vamos dar uma olhada no histórico da agropecuária brasileira. Começando lá, até 1930, 1930, nós vimos lá na aula de industrialização, que foi o período que o Brasil deixa de ser, ou começa a abandonar o modelo agroexportador de sua economia e se torna, ou começa o seu processo urbano-industrial.
Então, até 1930, a principal atividade econômica, aquela que gerava mais emprego, mais renda, mais PIB, que estava, né, no cerne da economia brasileira, era a agropecuária. Então, até aquele momento, o Brasil se destacava no panorama internacional como um país agroexportador, de uma economia, então, dependente da exportação de produtos agrícolas. Entre 1500, né, nós podemos dizer 1530, né, que foi o período em que, de fato, o Brasil começa a ser colonizado, em que Portugal, de fato, começa a se interessar pelo território brasileiro, criando lá as capitanias hereditárias, até 1888, que é o ano do fim da escravidão no Brasil, predominou na estrutura fundiária brasileira as grandes propriedades, os latifúndios, os chamados plantations. Plantations é o nome que a gente dá àquela organização fundiária, aquele tipo de produção agrícola que está baseada no quê? Nas grandes propriedades, na mão de obra escrava e na monocultura para exportação. Nesse período aí, predominava a cana-de-açúcar. Então, nesse período, né, colonial, de 1500 até 1882, quando o Brasil se torna independente, tá? E depois, 1888, com o fim da escravidão, predominou esse tipo de organização da terra no Brasil, para atender, obviamente, às necessidades da metrópole, da Europa, não é? Especificamente. Beleza? Bom, aí o que vai acontecer, pessoal? 1850 é uma data importante que vocês precisam estar atentos. Por quê? 1850 é o ano do fim do tráfico negreiro. Com o fim do tráfico negreiro e com o início da expansão da cafeicultura, os grandes produtores de café, os barões do café, aqui de São Paulo principalmente, começaram a manifestar a necessidade de ter uma mão de obra substitutiva do escravo. E aí, nós vamos, então, abrir nossas fronteiras para atrair imigrantes que vieram da Europa, principalmente, italianos, alemães, espanhóis, portugueses, e, no início do século XX, até mesmo asiáticos, em particular os japoneses. Então, nós vamos ter 1850, primeiro, o fim do tráfico negreiro, que vai dificultar a entrada de escravos no Brasil, a necessidade crescente de mão de obra com a expansão da cafeicultura vai dar início ao processo de imigração para o Brasil. Então, o Brasil passa a atrair imigrantes para vir trabalhar e substituir a mão de obra escrava. E a Lei de Terras, pessoal, isso é muito importante, a Lei de Terras de 1850. A Lei de Terras de 1850 vai introduzir o quê? Uma nova forma de aquisição de terras no nosso território. Até então, o que acontecia? As pessoas chegavam numa gleba de terra, limpavam o terreno, cercava e conseguia o título da terra. A partir de 1850, com a Lei de Terras, só poderia se tornar proprietário de terras devolutas, terras do Estado, terras livres, não ocupadas, apenas aqueles que tivessem condições econômicas de adquirir. Então, a partir da Lei de Terras, pessoal, de 1850, para se garantir terra no Brasil, só tinha de duas maneiras: ou receber do Estado esse direito, ou ter que comprar esta propriedade. Por que foi criada a Lei de Terras no Brasil? Gente, a Lei de Terras no Brasil foi uma demanda de grandes proprietários brasileiros que estavam com medo de que os escravos libertados e os imigrantes que viessem para o Brasil pudessem ter acesso livre à terra e, obviamente, não trabalhar mais para os grandes proprietários, para os latifundiários. Isso vai impedir, tirar do Brasil a chance de abrir o seu território para a ocupação livre, contrário ao que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. Em 1860,
os Estados Unidos lançam a mão do quê? Do Homestead Act, a lei da propriedade da terra nos Estados Unidos. Olha só, também uma lei de terras. Só que, ao contrário do Brasil, os Estados Unidos, nesta lei, vai facilitar o acesso à terra. Olha só, o Brasil dificulta o acesso de imigrantes e de ex-escravos, para que a terra continue concentrada nas mãos da oligarquia, seja ela cafeeira, né, pecuarista ou canavieira. Não interessa. Tá? Impedir o acesso à terra, manter a concentração da terra. Já nos Estados Unidos, a lei de terra, o Homestead Act, foi para facilitar o acesso dos imigrantes que chegavam e que iam ocupar o oeste dos Estados Unidos. Então, veja bem, duas políticas bem diferentes que vão resultar, né, em países também de desenvolvimento muito diferentes. E aí, 1888, o fim da escravidão. Muito bem, pessoal. Depois de 1930, mas se intensifica depois da Segunda Guerra Mundial, uma mudança na estrutura da agropecuária brasileira, que passa de agropecuária tradicional para agropecuária moderna. Então, o que nós vamos ter? A agricultura tradicional, que vai prevalecer até as primeiras décadas do século XX, naquela base de economia agroexportadora, vai dar lugar a quê? Vai dar lugar a uma modernização no processo de produção, graças à industrialização do Brasil. Então, o processo de industrialização no Brasil, além de gerar urbanização, também gerou forte modernização das atividades do campo, da agropecuária, pessoal. Então, a introdução de máquinas, de implementos, de fertilizantes, de técnicas racionais de cultivo, maior emprego de capital, tudo isso aumentou a produtividade, diversificou a produção agrícola e possibilitou a ampliação da área ocupada, tanto pela agricultura quanto pela pecuária. Beleza? Então, nós vamos ter aí o surgimento da agroindústria, é quando o capital industrial se apropria do campo e passa a produzir riqueza a partir da transformação de matéria-prima produzida na agricultura ou na pecuária em novo produto, em produto industrializado. Por exemplo, a agroindústria da cana, que produz o açúcar, que produz o etanol, a agroindústria da laranja, o suco de laranja, a agroindústria da pecuária ou frigoríficos, a agroindústria ligada ao algodão, a indústria têxtil, enfim. Nós vamos ter a agroindústria e o agronegócio, que é toda aquela rede de produção ligada à agropecuária. Isso que é o agronegócio. Desde a produção de máquinas, implementos, fertilizantes, defensivos agrícolas, até a produção propriamente dita da agricultura e da pecuária, né? Aquelas feiras agropecuárias gigantescas que apresentam o que há de mais moderno para aumentar a produtividade na agropecuária. Então, você tem aí a agroindústria e o agronegócio como importantes alavancadores da agropecuária brasileira, com o processo de industrialização depois da década de 30, acelerado depois da década de 50. Então, nós tivemos aí, gente, o que nós chamamos de modernização conservadora. Aí você poderia perguntar, o que é isso, professor? Modernização conservadora. Significa que a agropecuária brasileira, ela se modernizou, aumentou a sua produtividade, passou a fazer uso de defensivos agrícolas, de fertilizantes, de máquinas, de implementos cada vez mais sofisticados, empregando o conhecimento científico para aumentar a produtividade. No entanto, isso ocorreu apenas naqueles produtos ou voltados para a exportação ou para a produção de matérias-primas, e não para a produção de alimentos. Esta tem ainda poucos recursos, pouco emprego de tecnologia, e o mais grave, né?
a nossa agropecuária se modernizou, conservando a estrutura fundiária do período colonial, de forte concentração da terra nas mãos de uma minoria. O que é a estrutura fundiária? É o modo como as propriedades rurais estão distribuídas socialmente pelo território, quem são os proprietários de terra e os respectivos tamanhos. Então, vamos dar uma olhada. A nossa estrutura fundiária é extremamente conservadora. Ela vem do período colonial, né, e se manteve a oportunidade histórica que nós tivemos de reverter esse processo, 1850, com a Lei de Terra. Esse processo, pelo contrário, foi ainda mais agravado. Houve ainda mais concentração de terra. Então, um dos principais problemas do meio rural hoje é a nossa estrutura fundiária injusta e desigual, que leva a muitos conflitos pela posse de terra, né? Muita gente assassinada, muita gente em conflito constante por conta desta distorção na distribuição da terra no Brasil. Então, há, por um lado, muita gente com pouca terra e, de outro lado, pouca gente com muita terra. Dá uma olhada aqui nessa tabela, né? E observe aí, ó, os imóveis menores e os maiores. É ali que a gente vai observar as discrepâncias da distribuição da terra no Brasil. Observem aí que as propriedades com até 10 hectares, são chamados de minifúndios, representam 49%, praticamente 50% de todas as propriedades brasileiras. Mas olha a área ocupada por essas propriedades. Então, muito pouca área ocupada por essas propriedades. O outro extremo, naquelas propriedades com mais de 1.000 hectares, que nós chamamos de latifúndios, que representam menos de 1% das propriedades, 0,9%, ocupam uma área de 45,1% da área total. Isso evidencia a injustiça na distribuição da terra no Brasil. É por isso que há tantos conflitos pela posse da terra no Brasil, envolvendo poceiro, grileiro, latifundiário. Há muita morte, muita violência no campo por conta deste problema. Um problema que só tem uma solução, que é a reforma agrária, né? Ela precisa ser pensada, planejada, né? E ela precisa ser bem estruturada para que não afete a produção agropecuária brasileira, mas democratize o acesso à terra e contribua para reduzir a fome, gerar renda, riqueza para a maior parte do povo brasileiro. Beleza? Então era isso que eu queria falar para vocês hoje sobre agropecuária brasileira.